Marcos capítulo 3. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles observavam se o curaria no dia do Shabat, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: fique de pé. E ele disse-lhes: é lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho o esperando, por causa da multidão, para que não o apertasse. Porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente, para que não o dessem a conhecer. E subiu a um monte, e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele. E ele ordenou 12, para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar. E ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro. E Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão. E André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananita. E Judas Iscariotes, que também o traiu, e eles entraram em uma casa. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam: ele está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele tem a Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E, se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes, tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte, e então lhe saqueará a casa. Na verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Porque eles diziam: ele tem um espírito imundo. Vindo, então, seus irmãos e sua mãe, em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao seu redor, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe ou meus irmãos? E ele, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã e mãe. Continua durante a semana. Inscreva-se para que esse projeto da Bíblia King James 1611 continue. Leia pelo menos um capítulo por dia. Os capítulos saem durante a semana. Entre nesse propósito, e seja abençoado. Até mais!